Olá, sejam todos bem-vindos ao programa Bem Viver. Eu sou a Cláudia Gurgel e tenho um encontro marcado consigo todos os domingos para levar temas bastante pertinentes. E não vai fugir à regra hoje. Temos o tema ansiedade versus depressão em fase de pandemia. Tenho a minha convidada, Xandilene Elias, que é psicóloga clínica, orientadora vocacional, professora e, não menos importante, um rosto conhecido na comunicação social. Seja bem-vinda ao programa Bem Viver. Muito obrigada, Cláudia. Muito obrigada a todos que nos estejam a assistir. Eu acho que nós vamos sair daqui com a alma mais leve, o espírito mais leve, que é o bem viver, não é? E precisamos. Aqui do meu lado esquerdo tenho a Regiane Silva, muito bem-vinda ao programa também, que fez gestão hospitalar e que também vai falar um bocadinho sobre este tema, ansiedade versus depressão em fase de pandemia. Sim, obrigada pelo convite e vamos trazer novidade ou instruções para que as pessoas possam manter um equilíbrio na sua vida no dia a dia. Ok. Vou começar pela Xandilene Elias, que é o nome que estávamos aqui mas pronto, por ser muito diferente e bonito complica um bocadinho. Mas Xandilene, vamos começar pela definição, não é? O que é ansiedade e depressão? Ou as duas interligam-se? Bem, vamos começar por definir de uma maneira muito simples para quem nos esteja a assistir consiga perceber. Podemos trazer a ansiedade como excesso de futuro e a depressão como excesso de passado. Na verdade, a ansiedade e tentar aqui distinguir um bocadinho a diferença entre ansiedade e medo. Os dois são muito parecidos, estão muito próximos, mas não são a mesma coisa. Na ansiedade nós temos os sintomas bem mais presentes, a pessoa fica constantemente nervosa, sempre com medo do que vai acontecer, do que ainda não chegou a acontecer, e o medo é quando nós já estamos diante da situação. Por exemplo, tenho medo do cão, estou a ver o cão aí, tenho medo do cão. Mas, por exemplo, vou apresentar a um programa, ainda nem cheguei ao estúdio e já estou com receio, já estou com medo. Então, como toda e qualquer patologia tem sintomas. Temos a sintomatologia física e temos a comportamental. Na física, nós vamos encontrar o suor, a sudorese se preferirem, sensação de náuseas, as palpitações, os formigueiros. Também vamos encontrar como sintomatologia comportamental a esquiva, a pessoa começa a esquivar aquela atividade que tem que fazer, o nervosismo, a preocupação em excesso. Mas é importante, Cláudia, nós trazermos aqui o seguinte: nem tudo é doença, nem tudo é patologia. É normal, se eu nunca vi a televisão, nunca vi a Cláudia, eu gosto muito da Cláudia, é normal que eu me sinta um bocadinho ansiosa porque é uma situação nova. Exato. Então, nós vamos tratar disso como patológico quando já começa a ter um nível avançado. Mais avançado, quando já nos causa dano, já compromete o nosso dia a dia, a nossa forma de interagir, a nossa forma de ser e estar. Então, aí sim, nós vamos começar a prestar mais atenção aos sinais, aos sintomas e depois vamos a um especialista. Nós agora também gostamos muito de diagnosticar tudo e todos. Exato. Não, para isso é que está a doutora Regiane, para isso é que eu estou aqui, para que as pessoas cheguem até nós, para que nós consigamos chegar a um diagnóstico. Depressão, tristeza muito profunda, a pessoa fica desanimada, perde o interesse pelas atividades cotidianas, a falta de apetite ou a perda de apetite, insônia ou excesso de horas de sono, o isolamento, é verdade, podem sim fazer-nos chegar à depressão. Trazer aqui mais uma vez a diferença entre depressão e luto. O luto pode nos levar à depressão. É normal que, por exemplo, se eu perdi o meu pai, é normal que eu fique triste, que eu me isolo, porque eu preciso desse momento, deste espaço, para poder viver aquela fase.
da qual estou diante, não é? Superar, exatamente, né? que é um processo. Exatamente. Agora, a depressão é um estágio mais profundo. Freud, por acaso, trouxe aqui a diferença nelas, que é apenas um sintoma, a perda da autoestima. No luto não há perda da autoestima, mas já na depressão há perda da autoestima. Então é importante separar aqui os conceitos, dizer que também nem toda a tristeza é depressão. É normal, se uma pessoa perder o emprego, é normal que fique triste, é normal que viva e tem de viver aquele momento. Os momentos são para serem vividos e ultrapassados. Ok, muito obrigada. Passando agora aqui para a Regiana, falou-se da diferença de ambas patologias, mas há sempre, não sei se vocês como especialistas no assunto, uma acompanha a outra, a ansiedade pode acompanhar a depressão pode acompanhar a ansiedade? Pode. Conforme a doutora Xande, não vou arriscar aí no Xande, sim, então vamos no Xande e até giro, né? Mas tudo que ela falou está perfeitamente correto. E nós podemos trazer dessa maneira, muitas vezes as pessoas fazem, como ela disse, uma percepção muito distinta entre um e outro. O que acontece muitas vezes, a pessoa que tem depressão, ela chega a ser, também tem ansiedade, porque a ansiedade é sempre aquela, o futuro, o medo, ela quer se antecipar, ela quer as coisas para já, o que vai acontecer, o que está a fazer. Quando estamos deprimidos, a pessoa ela se retrai e ela meio que não pensa no futuro. Ela vai deixando, porque ela se retrai. E o que acontece quando uma pessoa tem tanto a depressão quanto a ansiedade juntas, ela tem o que a gente chama assim, um ataque de ansiedade, que é aquela... cada pessoa tem um sintoma, às vezes, muito bem diferenciados, que começam com uma falta de ar, como se fosse o coração a palpitar forte, ela começa a suar frio. São pessoas que não conseguem estar muito em um espaço completamente fechado, porque aquilo faz com que ela não consegue ver além da parede, porque a pessoa ansiosa ela tem que ver sempre o além, a frente. Se ela está em um espaço que ela não consegue ver além daquilo, ela também fica é um estado meio paranoico, vamos assim dizer, né? A pessoa não fica confortável. Mas na maioria das vezes, de casos que eu já presenciei, em mim mesma, inclusive, a depressão com a ansiedade, e ainda temos a síndrome do pânico, que às vezes todos estão em uma pessoa. Tudo ligado. Tudo ligado. E como é que surge, ou como podemos diferenciar ou saber que estamos diante de tais patologias? Prestar atenção aos sinais, Cláudia. Imaginemos que a pessoa viveu uma situação traumática, não é? Perdeu um ente querido, perdeu a mãe, perdeu o pai, porque os laços consanguíneos nos afetam muito. Nós somos seres que interagimos com outras pessoas, então a nossa interação com as pessoas mexe conosco quando há quebra desse vínculo. Então, se uma pessoa, por exemplo, perde um ente querido, é normal que ele entre numa fase de tristeza, mas nós precisamos acompanhar esta fase. Durante quanto tempo? Mas já passou um ano, mas continua isolado, não quer fazer mais nada, acha que a vida acabou porque a mãe morreu, fica extremamente presa àquele acontecimento. Vamos prestar atenção. No caso da depressão, há uma questão que eu coloco muito, que é a promoção do amor nas famílias.
Se nós nos amarmos mais e interagirmos mais entre nós, vamos facilmente perceber que alguma coisa com a minha irmã, com a minha prima, com a minha mãe, não corre bem. Mas a Cláudia era uma pessoa que assistia a televisão com todos nós em casa, estávamos sempre todos juntos. A Cláudia, ultimamente, nos últimos 3, 6 meses, está muito fechada no quarto desde que a mãe morreu. Então isto tem de saltar-nos à vista. De extremar a patologia, não é? Exatamente, nós conseguimos prestar atenção aos sinais, por isso é que nós temos de prestar atenção ao nosso redor, como família, como amigos, como colegas de trabalho, devemos prestar atenção a quem nos rodeia, porque há vezes que a própria pessoa, e é o que normalmente acontece, não se apercebe no momento que está a viver. Não é fácil nós olharmos para nós, percebermos e ponto. Para nós psicólogos é o calcanhar daqueles. Aceitar. A questão da aceitação é muito difícil. Para nós, a aceitação é um passo para curar. Muitas das vezes até não é só o isolamento ou estar muito calado. As pessoas vão dando sinais, não só também pelo o comportamento, né? O gesto corporal, não é? O gesticular, o falar, o olhar. E vocês, como entendem da matéria, pessoas especialistas, conseguem também identificar logo a olho nu que aquela pessoa está a passar por aquela situação. No momento, como chegar e falar, porque em fase de pandemia é bem verdade que isso veio despertar, né, em muitos de nós. Eu até confesso que no princípio senti-me muito ansiosa, nervosa, e eu acredito que todos nós temos um bocadinho da ansiedade e a depressão aí andarem conosco, verdade? Não? Falando em fase de pandemia ou individualmente, tanto a ansiedade quanto a depressão, ela não acontece somente em nós em fase adulta. Por isso, completamente a importância de termos observar as pessoas que estão ao nosso redor. Digo por experiência própria, se eu puder, né, compartilhar. Então, eu tive meningite criança. E nem todo mundo sabe o que é uma meningite, mas a meningite é uma doença grave que não tratada ou pega assim, já com um nível avançado, ela pode levar a óbito a pessoa. A minha, por acaso, foi ainda pegou no início, que aí é a fase que tiram um líquido da espinha, que é para realmente certificar se é e qual é o nível, qual é o tipo de meningite que tem. E a minha meningite, eu só descobri, claro, depois com adulta, não é? Deixou-me sequelas no cérebro. E foi aí que eu fui descobrir, porque assim, as pessoas viam uma Regiane e depois tinha uma mudança comportamental completamente diferente, que é quando são fases que nós depressivos, quando eu digo nós, são pessoas que já estão mesmo diagnosticadas, têm níveis de depressão. Eu tenho o que é chamado de depressão maior. É uma depressão que a gente carrega para a vida toda, não é? Então, toma-se medicamento, alguns fazemos terapia, yoga, tudo que se inventa algumas pessoas fazem. Eu sou uma delas. Olha, vai ali e faz pinta ou lê. Existem várias terapias. Então, quando a gente diz observar de criança, infelizmente, quando aconteceu comigo, nossa família, né, assim, vão já saber que eu sou a mais velha aqui do grupo, talvez, mas era uma época que as pessoas, não conseguiam perceber. E não era também, na época, um tema no qual as pessoas eram assim, não, essa criança hoje tá fazendo birra, tá aí só, fica quieta. Não, a criança hoje... Isso foi indo, aí chegou a minha adolescência, chegou aos 18, que uma amiga que se apercebeu das minhas reações e dos meus sintomas e sugeriu-me ir a um médico, a um psiquiatra.
E quando a gente fala a palavra psiquiatra, psicólogo, Assusta, as pessoas sim. já falam assim, olha, eu não estou louco. isso é uma coisa, não pode, porque há o paradigma das pessoas de terem como o psicólogo ou psiquiatra uma coisa negativa. E ao contrário, é algo positivo, que é realmente ajudar a pessoa a ter uma vida melhor, a conseguir combater esse caos que transforma a vida da pessoa em algo tranquilo. Então assim, quando fala, olha, tens que passar, né, às vezes brincando ou não, mas as pessoas têm só que perceber que isso é um paradigma que vai ainda levar alguns anos para mudar na mente das pessoas, quando ouve assim, olha, tens que passar com um psicólogo. Passar com um psicólogo é a coisa, eu pelo menos acho a coisa simples. Normal, acaba por ajudar no dia a dia, não só para doenças depressivas, ansiedade, mas a entender o nosso comportamento e como reagirmos diante de várias situações. Sim, e a nos conhecer. A realmente conhecer, aí você olha para ti mesmo e consegue observar, começa a observar mais quais são os seus, né, a gente fala assim, toque, se a pessoa começa a ter manias, e o psicólogo vai te orientando e você começa a apontar, fazer um diário, cada um vai usar um método de acordo com o que a pessoa mais apresenta, mais facilidade, seja ler um livro, pintar, fazer artesanato. Atividades, né, no seu geral. Sim, atividades no geral, o psicólogo vai estar ali tratando. O psiquiatra, ele vai diagnosticar e vai te passar a medicação se for realmente necessário. Então, existe essa diferença que às vezes as pessoas acham que tudo é igual, mas não há. Há uma diferença. Então, tal como a ansiedade e a depressão, há níveis, não é? É importante que falemos desses níveis, não é? Na depressão nós temos 3 níveis, o nível mais leve, que é a presença de 2 sintomas primários e um secundário, a coisa é mais leve e com psicoterapia nós conseguimos controlar. Depois temos ali o moderado, que é a fase intermédia, com a presença de 2 a 3 sintomas primários e depois o número de sintomas secundários também já aumenta. E depois tem a depressão severa ou a major, como algumas pessoas falam, que é o estágio mais avançado da depressão. Aí o caso é bem mais grave e, como disse muito bem a Regiane, nem quero repetir, é necessária a intervenção do psiquiatra, porque o psicólogo vai tratar da parte comportamental, o que se vê. Agora, a parte biológica vai tratar o psiquiatra. Eu, Xandilene, psicóloga, não posso fazer uma prescrição médica, ou seja, não posso prescrever uma receita. Não, é algo que já está muito avançado. Exato. Por mais ou menos avançado, eu não posso fazer uma prescrição de receita. Eu conheço a composição dos comprimidos, eu sei qual é o efeito de alguns comprimidos no teu organismo e quais são os comportamentos que você vai ter por causa da ingestão daqueles comprimidos, porque eu preciso perceber, porque vamos fazer um trabalho conjuntural, eu e o psiquiatra. Então, a Regiane recebe os medicamentos, ela toma, faz a medicação, mas ela vai ver uma mudança no comportamento dela e eu preciso avaliar, porque nem todo o comprimido vai ter o mesmo efeito, porque somos pessoas diferentes. Exatamente. Então, a Regiane vai tomar, por exemplo, antidepressivos. E eu vou ver, o humor da Regiane realmente tem mudado. A produção de alguns hormônios como do cortisol, que é o que se precisa muito para a questão da elevação da autoestima, a pessoa fica bem mais humorada, mais alegre. Então, os antidepressivos vão ajudar a Regiane a ter mais energia, a estar bem disposta. Os exercícios físicos ajudam-nos bastante, principalmente na questão da ansiedade, para liberarmos energia. Nós temos energia no cérebro, temos energia no nosso corpo, que quando em demasia pode nos fazer mal. Então, nós precisamos liberar essas energias. A ansiedade, todo mundo pode se sentir ansioso, repito, principalmente diante de situações novas. É normal
que eu nunca falei para um determinado público, eu vou me sentir ansiosa. É normal que eu tenha os sintomas. Ai, meu Deus, estou a transpirar, porque é uma situação nova para mim. O meu organismo, depois, por si só, vai se habituar, chamamos de processo de habituação. O meu organismo vai se habituar com o tempo àquela situação. Se eu perceber que ele não se está a habituar, fui apresentar o programa a primeira vez, quase desmaiei. A segunda vez só transpirei, não conseguimos gravar porque transpirava demais. A quarta, a quinta, vamos prestar atenção a alguma coisa. Outra questão também que nós tem que saltar à vista são as causas. Nós não conseguimos chegar a um diagnóstico, chegar a controlar a situação se nós não sabermos a causa. De onde é que vem essa ansiedade, esse medo? Por exemplo, a fobia a locais fechados, a claustrofobia. Não, há pessoas que não conseguem entrar no elevador, não consegue ficar em locais fechados que não tenham uma porta. Não consegue. Então nós precisamos trabalhar com essa pessoa para ir ver quais são os gatilhos emocionais que essa pessoa tem, ir para o passado, ver o que é que aconteceu, porque experiências traumáticas podem no futuro nos trazer psicopatologias muito graves. Então precisamos ir lá para trás, rebuscar quem fomos para conseguirmos alinhar com quem somos agora. E nessa fase de pandemia acaba por ser muito mais difícil para todos nós, porque é como se de repente tivessem tirado a nossa liberdade. E por algum tempo ficamos todos fechados em casa, confinados, sem expulsar esse excesso de liberdade que a Xandi falou agora, e a Regiane também já mencionou alguma. Como lidar, e eu acredito que recebeu também muitos pacientes, a Regiane também tem lidado com isso, uma vez que partilhou conosco que também tem a depressão. Como é que foi habituar-se, já passando para daqui a nada a Elias, mas perceber como é que foi ou como é que está a ser nessa fase de pandemia, porque nos é arrancado essa liberdade. Somos seres humanos, estamos na correria do dia a dia, vai às compras, sai e de repente já não podemos tocar as mãos, já não podemos dar um abraço. Isso tudo causa uma certa ansiedade, um medo e talvez também a depressão. Eu, por trabalhar na área da saúde também, confesso que assim, logo que começou, e aí quando teve, acho que souberam o caso de um voo que era para ir para Cabinda e ficaram retidos, foi onde começou aqui a ter o fechamento, e teve até uma senhora que teve o bebê no aeroporto nosso aqui, o Nacional. E aí ligaram e chamaram para eu acompanhar aquelas pessoas que ficaram confinadas. E a primeira instância, assim, como que eu vou fazer isso? Eu vou apoiar os que estão, eu também tenho medo do que está acontecendo, mas tenho que ir. E chegando ali e vendo as pessoas, ninguém estava, e até hoje ainda a gente vê as pessoas não estão habituadas a estar com máscara o tempo inteiro, a lavar as mãos o tempo inteiro, a colocar álcool. O que ajudou-me muito, sendo uma pessoa completamente ansiosa, o que ajudou-me muito foi eu ter que servir como porta-voz da doença e ensinar as pessoas a seguirem as regras. Isso eu, Regiane. Então, e vinham as pessoas e eu praticamente não fiquei muito fechada, porque eu fiquei apoiando as outras pessoas. Então, isso fez com que ajudasse. Mas respondendo, né, um pouquinho a sua pergunta, as pessoas passaram a ter mesmo medo. Então começou a primeira fase das pessoas mesmo ficarem paranoicas, a comprarem as coisas, chegarem em casa, passar mesmo álcool, tirar o sapato na porta. Coisas que para mim, como são normais, eu chegar em casa, na porta, eu já tiro o sapato, eu já tiro a roupa e depois eu entro para casa. Então são hábitos que, como para mim são normais,
Não fez houve grande... não houve uma explosão assim de mudança radical. Exato. Mas para as outras pessoas, eu digo por ter passado a ensinar, sei lá, quantas mil pessoas eu tive a ensinar desde março, quando começou aqui o nosso, né, a pandemia, o estado de calamidade, de fechar, ver as famílias ali a pensarem, a sofrer, as empresas a pensarem, então a fechar, e nós temos que lidar com... Porque quando demitimos pessoas, eu não demito uma, eu estou a demitir uma família. Exatamente. Então, e aí eu ter que ir tentar ajudar para as pessoas. Hoje nós estamos, acredito que numa fase já... As pessoas estão mais tranquilas, as pessoas estão a achar que isso acabou, passou, podem andar à vontade, mas não, nós ainda não estamos tranquilos. Exato. Os meios de cuidados devem permanecer, as pessoas devem permanecer a se cuidar, mas dentro de casa, isso em algumas famílias causou sim alguns transtornos, né? Assim, eu até trouxe um livro que chama Crateras do Caos, né? Então, essa Crateras do Caos, como foi tirado sem... Porque nós, assim, eu vou pedir, olha, Cláudia, posso pegar essa bandeja e colocar? Eu estou a pedir. E não foi o que nos aconteceu, ninguém pediu. Simplesmente foi retirado. Foi retirado. E para algumas pessoas foi mesmo, e ainda está sendo difícil lidar com isso, porque a partir do momento que te tiram, é como te roubaste a sua liberdade, roubaram-te a sua forma de se expressar, de se vestir, de se comunicar, de andar e de fazer. Então a pessoa ela interioriza isso. Cada um, infelizmente, fez de uma maneira. Alguns conseguiram fazer de forma positiva, outros de forma negativa, e que levaram hoje muitas pessoas a estarem em um estado depressivo. Muitas famílias a gente vê no país um estado de pobreza maior, e o que faz acaba as por pessoas... levar também a outras causas, né, que é suicídios, paranoias, porque é aquilo que a Regiane disse, nós já estamos habituados a um certo tipo a um estilo de vida, não é? E de repente chegamos a casa, temos que deixar os sapatos, temos que tirar a roupa, tomar banho, lavar os alimentos, e quando perdemos, eu pelo menos me sinto assim, quando não lavei algo, eu já entro em uma paranoia assim, ai meu Deus, o meu filho, eu peguei, e agora, o que é que vai acontecer? Temos esse... E é necessário que controlemos isso, é um tema bastante pertinente, tem muita coisa para se falar, e como temos um tempo muito curto, vamos falar aqui do que é essencial, né, em caso de consequências, o que é que deve-se fazer logo de instância, como é que a família pode ajudar as pessoas depressivas, porque acredito que também o papel da família é preponderante no que diz respeito à mudança e à cura, não é? É verdade. Tal como eu digo sempre, nós somos movidos por relações interpessoais. A partir do momento para eu vir ao mundo dependo de um ser, para estar no mundo depende de outros tantos seres, e as relações interpessoais, como eu digo sempre, são das melhores coisas que existem na vida. Acho que a vida são relações interpessoais, a relação com outras pessoas. Então, para a depressão, tanto quanto a ansiedade, nós devemos, mais do que olhar para nós, olharmos também para os outros. Começarmos a fazer este exercício de olharmos para o nosso redor. Porque às vezes nós nos sentimos bem, mas nós não sabemos se quem está ao pé de nós sente-se bem. Se o meu colega com quem eu trabalho sente-se bem, ele está bem. Principalmente, por exemplo, aqui, no trabalho que fazem, um trabalho em equipa. Se o colega não estiver bem, pode comprometer todo o conteúdo. Exatamente. Está a perceber? Então,
se na família nós também pensarmos assim, de que se eu não estiver bem, a minha mãe não vai estar bem, a minha prima não vai estar bem, então nós vamos ter um mundo com mais empatia. Precisamos mais nos colocarmos no lugar dos outros, entendermos os outros. Então o que eu deixo para os nossos telespectadores é fazer esse exercício. Se você está a perceber que a pessoa ao seu lado está com alguns sintomas de que não são normais, fale com essa pessoa, tente fazer-lhe perceber que alguma coisa eventualmente não corre bem. Pode até nem ser uma patologia, pode ser só um mau momento, mas que precisa ser acompanhado. Então nós estamos aqui para isso, psicólogos, psiquiatras, terapeutas ocupacionais. Hoje em dia temos profissionais e bons em Angola, jovens, que têm aí muito trabalho a ser disponibilizado. Hoje em dia também a pandemia não foram só coisas más, também foram coisas boas. Trouxe aqui os atendimentos online que ajudam bastante, facilitam-nos muito a vida. Então vamos utilizar todas as ferramentas que temos disponíveis para promovermos o bem viver, que é Exatamente, mas já muito rápido, será que ainda é negligenciado aqui em Angola? A questão dos psicólogos, Exato. Bastante. As pessoas quando pensam que chegam até nós, pensam que estão malucas, que há eventualmente um problema, não. Para mim, saúde é prevenção. Você chega até mim para prevenir de que não chegue a depressão, não chegue à fase mais complicada da ansiedade, que não desenvolva patologias. Nós todos os dias recebemos inúmeros inputs da vida. Então é normal que passemos por momentos bons e momentos menos bons. Então, até os momentos bons devem ser muito bem acompanhados. Então, as pessoas devem chegar até nós, os psicólogos e outros profissionais mais, para podermos acompanhar, porque depois chega uma fase que se a doença está num nível muito elevado, vai ter que ficar connosco a vida toda. Não é o que nós queremos. Regiane, tem uma palavra muito rápida para todos aqueles que nos acompanham neste momento? Tomem só cuidado, porque essa é uma doença que as pessoas usam máscara, né? Eu brinco sempre, ela é muito mascarada. Ela consegue realmente fazer com que nós não percebamos, ou que nós mesmos percebamos, e todos os dias nós colocamos uma máscara e saímos para a rua para que as pessoas não percebam. Não tenham medo. Não tenham medo de tirar a máscara e de pedir ajuda. Não tenham medo de tirar a máscara e deixar que as pessoas vejam realmente quem você é e pelo que você está passando. E não tenha medo de pedir ajuda, porque pedindo ajuda você realmente conseguirá viver melhor e vai ter um estilo de vida muito melhor. Regiane, Xandilena, muito obrigada pela vossa presença aqui no programa Bem Viver. De facto é um tema que tem muita coisa para se falar, muita coisa para se abordar, mas infelizmente o tempo em televisão é muito curto e voa rápido. Obrigada pela vossa presença, e vocês aí em casa, espero que tenham gostado. Contem conosco no próximo programa para mais temas pertinentes. E chegamos ao final de mais um programa Bem Viver. Obrigada ao Restaurante Ten, e você que está aí em casa e acompanha-nos, subscreva no canal Lifestyle em Português no Instagram e no YouTube.